Mais uma vez, boa noite. Olhou para a pessoa que está do seu lado? Sim, não? Tá, boa noite para ela, Deus abençoe. Diga, seja bem-vindo. É isso. Então vamos cantar, louvando, agradecendo a Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Juntos, vamos lá, nas palmas comigo. Uma entre todas foi a escolhida. Fosse tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, Salvador. Só um pouquinho, acho que ficou muito alto, não ficou? Para todos nós? Isso. Uma entre todas foi a escolhida, fosse tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Mais uma vez, nas palmas, uma entre todas foi a escolhida, fosse tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça E consolo, venha caminhar com teu isso, povo, nossa mãe sempre. nossa mãe sempre será. Mais uma vez, vai, cante você. Maria, cheia de graça, Maria, cheia de graça isso. e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa, nas palmas ainda comigo, vai lá. Quem é essa que avança como a aurora, temível como exército, temível como exército em ordem de batalha, brilhante como o sol, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos. Mais uma vez, quem é esta que avança? Quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Braços aqui em cima comigo. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus meu Salvador, em Deus meu Salvador. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus meu Salvador.
em Deus meu Salvador, e nos consagremos a Nossa Senhora, nos consagremos a nossa mãe que Jesus nos deu. Vai nos colocando, vai se entregando diante da intercessão de Nossa Senhora e possamos nos consagrar ao seu maternal amor. E juntos possamos cantar nos consagrando a ela. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, Senhor. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença. Guardai-me. Como filho, Consagrado vosso amém. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. E neste cenáculo de amor, na intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Pentecostes, Maria, clamamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. E clame, Senhor, vem Espírito Santo. Diga isso, vem Espírito Santo. Nesta noite, eu quero navegar no oceano do Teu Espírito e ali Te adorar, ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu navegarei juntos, eu navegarei, eu navegarei
navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Levante os seus braços e clame o Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, juntos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. eu adorarei Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. E levantemos mais uma vez os nossos braços, clamemos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem encher-nos, Senhor, com a tua graça, vem nos encher, e enche-me de novo. Quero chamar o Padre Micael aqui à frente, então, para que nesse momento possamos pedir, interceder por ele, colocando nas mãos de Nossa Senhora, e nela clamamos o Espírito Santo de Deus. Ela esteve no cenáculo de amor, intercedendo por esta vinda do Espírito Santo, e clamamos também a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos sentando. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
vem como em Pentecostes. Pentecostes, e enche-me de novo. Então, neste último dia, então recordar o que nós vimos até hoje. Então, em primeiro lugar, a identidade comum. Todos nós somos seres humanos. Um dos maiores erros que nós podemos cair na nossa própria vida é negar que nós somos humanos. É negar a nossa natureza humana. É negar aquilo que somos, imagem e semelhança de Deus. Às vezes nós podemos cair numa doença espiritual chamada angelismo. Pessoas querem negar que são seres humanos e, negando a própria essência, num primeiro momento parece lindo, né? Porque aí os problemas desaparecem, mas logo depois começa a surgir coisa muito pior. Então, no primeiro dia nós vimos o quê? Somos imagem e semelhança de Deus, principalmente o amor de Deus e a liberdade que essa imagem tem, para, com esse amor e essa liberdade, sermos co-criadores com Deus. Algo que deve ficar claro, se não ficou no primeiro dia, hoje em dia todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz, mas a felicidade, ela reside quando nós somos frutuosos. E ser frutuoso não é ficar rico. Ser frutuoso não é ter isso ou ter aquilo. Ser frutuoso é fazer ser humano crescer. Tá? Isso não é, nós quatro somos celibatários. Ah, mas então, não. Na medida que eu faço o povo de Deus crescer, eu sou frutuoso. Eu sou fértil. Tá? Então a pessoa na igreja católica que é celibatária, e eu não estou falando aqui dos consagrados e consagradas, eu estou falando daquele solteiro que vive na paróquia, aquela mulher solteira que vive, na medida que ela faz um ser humano crescer, ela é fértil, ela é frutuosa. Depois vocês podem ler, Isaías 56 vai estar lá. O eunuco, que não vai ter filho, porque ele é castrado, mas se ele cumpre o sábado, se ele vive a lei, ele vai ser fértil na medida em que ele contribui para o crescimento do povo de Deus. E é isso que planifica o coração de qualquer ser humano. Pai e mãe não precisa nem falar, não é? Que pega desde o ventre materno e vai fazendo o ser humano crescer. Então nós somos co-criadores com Deus e fazemos isso, e devemos fazê-lo o tempo todo. Então se é catequista, se é ministro, seja que função for, está sempre lidando com o ser humano. Tá? Por isso que a primeira carta de João vai dizer o quê? Quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo a quem vê, é mentiroso e está mentindo para si mesmo. Então a gente fala, estamos na igreja para cuidar das coisas de Deus. A coisa de Deus mais preciosa aos olhos de Deus é quem? É o ser humano. É o ser humano. Então essa liberdade e esse amor que está impregnado em nós, quanto mais conhecemos a nossa identidade humana, mais podemos contribuir para isso. E aí, largar das prisões que podemos ter a nível corporal, a nível psíquico
e mergulhar no nosso ser. São Paulo VI tinha uma frase que ele falava: a igreja é perita em humanidade. Então nós nos tornamos católicos, a igreja católica, na essência como comunhão, como povo de Deus, como vai dizer São Cipriano, é o povo que vive a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está no prefácio 8º do Domingo do Tempo Comum, que é essa frase que define aquilo que a igreja é em essência. Então, ser católico é viver essa comunhão da Trindade, é ser promotor da comunhão da Trindade, e somos promotores da união da Trindade na medida em que nós promovemos comunhão entre nós, entre todos os católicos, e somos sinal, sacramento de salvação, como a igreja é para o mundo todo. Então, o cristão católico, e isso marca a identidade, ele é artífice de comunhão o tempo todo. Então, tem uma ex-freira, que é a Carrie Armstrong. Ela escreveu um livro chamado A Bíblia, uma Biografia. E ela vai pegando as 3 religiões, né? O Islã e o judaísmo e o cristianismo, e depois se fecha, obviamente, no cristianismo e no judaísmo, e vai falar assim: a leitura da Bíblia nesses 2000 anos, aquela que permaneceu, foi aquela que leu a Sagrada Escritura sob a ótica do amor. E na história teve várias leituras de tentar ler de outra maneira. Todas essas leituras desapareceram, ou se tornaram mal para a humanidade. Então, nós cristãos católicos temos essa comunhão da Trindade dentro de nós. Essa é a nossa identidade. E não importa essa diversidade como nós falamos, é só realmente para viver cada vez mais essa identidade. Toda a estrutura pastoral, toda a estrutura de movimento, toda a estrutura da palavra, da liturgia e do serviço da caridade, toda a diversidade que tem nisso tudo, é para viver essa comunhão. Então, a igreja não comporta, como nós falamos ontem, seita. Não comporta pensamento sectário, de divisão, de separação, não. Tá? Mas isso não quer dizer que é uniformidade, como falamos. A diversidade é o bonito. Né? Então, entre nós religiosos, o que não falta, como a gente brinca, e os professores na faculdade brincavam, qual tribo você é. Então, o que não falta é tribo. Mas essa tribo monda é dominicana, é franciscana, é redentorista, nós como salvistas, as comunidades de vida, que não falta comunidade de vida nesse mundo, comunidade de aliança. É uma festa de fertilidade isso. Mas tem que viver a comunhão. Tem que viver esse espírito. Então vamos colocar, primeiro essa identidade maior de ser humano, de repente especifica, sou católico, então vou viver de forma específica essa identidade humana. Então imagina, um círculo maior, agora vem um círculo menor. Dentro desse círculo chamado Igreja Católica, tem um outro círculo menor, que é o que nós vamos falar hoje, que é ser leigo. Né? Então, nós 4 não somos. Agora, o que é não só o fazer leigo, o que o leigo faz? Mas, primeiro, pensar o que há de comum em
todo leigo. Tá? Então, qual é a identidade leiga? Qual é a identidade do ser leigo? E algo que eu não falei, que eu estava pensando aqui, que é necessário que a gente sinalize, o ser humano, o ser católico, ou no caso aqui o ser leigo, vai determinar a nossa espiritualidade. Espiritualidade não é um momento de rezação na vida. A espiritualidade é a tua espinha dorsal, e como vai dizer Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, vai dizer: ora eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Mas essa palavrinha, ser conduzido pelo Espírito. Então, quando perguntar para você, o que é espiritualidade? Pega isso aqui. Gálatas 5,16. Ser conduzido pelo Espírito. Cada um na sua especificidade, da sua identidade, vai ser conduzido pelo Espírito. São Francisco de Sales tem um texto que está dentro da liturgia das horas do dia dele, que ele vai falar o quê? Aí é o texto da Filoteia, né? O soldado não pode ter a devoção do rei. O rei não pode querer ter a devoção do monge. Então, se eu sou rei, eu vou ter que exercer a minha função em favor do povo. E eu não vou poder ficar enclaustrado a minha vida inteira. Então, para cada pessoa, na sua identidade, corresponde à espiritualidade. O ser conduzido pelo Espírito de acordo com o estado dela. Deu para entender? O solteiro, o celibatário, ele vai viver a espiritualidade muito mais adequada, conforme 1 Coríntios 7, à vida dele, do que o casado. Então, o casado, ele não pode ter uma espiritualidade. Eu vou ficar o dia inteiro na igreja, meu filho que passe fome. Não, não pode fazer isso. Porque faz parte da espiritualidade dele cuidar dos filhos. Então, ser conduzido pelo Espírito é ser conduzido na especificidade do chamado. E aí, a especificidade do chamado, do leigo, o texto clássico, é Mateus 5, 13 e 16, que a igreja, em todo documento que vai falar de leigo, vai pegar esse texto. Tá? Então, Mateus 5, versículo 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem gosto, como ele vai restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, ser sal da terra e luz do mundo. Hoje nós vamos fazer um modo diferente dos outros 2 dias. Nós vamos pender muito mais para a Sagrada Escritura. E é bom começar a aprender porque fazer teologia tem que partir da tradição da Sagrada Escritura, não tem como. Né? O Concílio Dei Verbum vai dizer que a Sagrada Escritura é a alma da Sagrada Teologia. Tá? Então, quando Jesus fala ser sal da terra e luz do mundo,
e aí se aplica plenamente aos leigos, por que que ele usou essa palavra? Né? Então nós vamos nos aprofundar no simbolismo do sal e vamos nos aprofundar no simbolismo da luz. Mas um primeiro ponto agora dentro dessa passagem é: qual é a função do sal? É dar sabor. Se ele não dá sabor, ele tem que ser jogado fora. Sabor vai ser aquele processo que dá sentido à vida. O sal, ele não dá sabor para ele mesmo. O sal existe para dar sabor para os outros. A luz na candeia, ou o sol, isso o Papa Francisco falou também, não existe para fechar nele mesmo. Por isso que quando vai falar a luz do mundo, ele vai falar da candeia colocada sobre. Por quê? Não é para ser colocada embaixo da mesa. Então, tanto o sal quanto a luz é para os outros. No egoísmo que é hoje o mundo, porque eu acho que não tem geração mais egoísta do que a nossa hoje, né? Então hoje nós temos uma capacidade, nunca na história humana, de viver isolado dos outros, de maneira absoluta. Então se a pessoa tiver um recurso a mais, ela pode viver trancada num apartamento e não ver a cara de ninguém durante meses. E viver assim. Quer dizer, essa pessoa é sal da terra, luz do mundo? Não. Ela é uma pessoa ensimesmada, fechada dentro dela mesma. E essa pessoa é uma das mais infelizes do mundo. E a tendência hoje é esta. Tá? Carl Gustav Jung vai dizer que ele tinha muitos clientes judeus, e ele era protestante. Muitos clientes protestantes e poucos católicos. Por quê? Sacramento da confissão. O católico vai lá, desaba, fala, pá. E, segundo ponto, também estatística, índice de suicídio muito grande em protestante, em outras, e em católico, hoje está aumentando, né? Porque o vírus do egoísmo veio. Por quê? Católico trabalha a vida comunitária. Emile Durkheim, que é um sociólogo, um dos pais da sociologia, no suicídio egoísta ele vai falar: o suicídio acontece na proporção contrária da relação que a pessoa tem com a família, com a política e com a família, agora fugiu, com a família, com a política e com a religião. Então a pessoa pode ser ateia, mas ela vive uma dimensão política muito grande, ela não tem vontade de se matar. Tá? Agora, hoje o que está acontecendo? Esse fechamento. Há prédios em São Paulo em que 80% dos moradores vivem sozinhos. Pessoas encontradas mortas, como aconteceu na Inglaterra o ano passado, aconteceu na Suíça há um tempo atrás. Uma mulher foi encontrada 6 meses depois. Por quê? Ninguém está nem aí. Não está nem aí. Sentiram um cheiro muito forte, aí depois passou, e aí acabou. Sal da terra e luz do mundo é isso? Não, gente. Não. Então, como dizia Dom Beni, que foi meu professor, que é o bispo emérito de Lorena,
Quando Jesus voltar, ele vai nos encontrar. Se não for unidos, vai nos encontrar reunidos. Porque alguma reunião vai ter em alguma igreja naquele momento. Porque católico para fazer reunião é uma maravilha, né? É reunião para tudo. Até como eu tive na minha vida o CPP do frango. Quer dizer, foi uma discussão de 45 minutos para ver qual era o almoço da Assembleia Paroquial. Foi 45 minutos até chegar no frango. E assim nós vamos. Mas isso é ser sal da terra e luz do mundo. Porque faz a gente sair de nós mesmos. E isso é espiritualidade de leigo. Só que, eu estou falando aqui de pastoral, mas todo mundo aqui trabalha, tem relacionamento no mundo. Então, vocês vivem no mundo, interagindo com muitas pessoas. E vocês vão ser sentido como sal e iluminação como a luz na vida de pessoas outras. Tá? Esse é o fulcro, o centro da espiritualidade leiga. Quem é o leigo? A exortação apostólica pós-sinodal do Papa São João Paulo II, Christi Fidelis Light, vai dizer assim: os padres sinodais juntamente sublinharam no número 9 a necessidade de se delinear e propor uma descrição positiva da missão e da vocação dos fiéis leigos. Aprofundando o estudo aí do Concílio Vaticano II. Ao responder, quem são os fiéis leigos? O concílio, ultrapassando anteriores interpretações prevalentemente negativas, abriu-se uma visão decididamente positiva, afirmando a plena pertença dos leigos à igreja e ao seu mistério e à sua índole particular na vocação, na qual tem específico, procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Essa é a definição de leigo. Então, definição de direito canônico, fiéis. Fiel é toda pessoa batizada. Tá? Entre esses fiéis, há o leigo, que vai lidar com essa, procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais, no mundo, no seu trabalho, na sua convivência. Então, fiéis leigos. Tem fiéis que são de um estado religioso reconhecido pela igreja, que apesar de serem leigos, tem leis especiais sobre esse leigo. Então, tem uma coisa mais específica, que é a consagração na vida religiosa. E aqueles que não são leigos, que é a hierarquia, que é o diácono, o padre e o bispo. Tá? Então, é o fiel leigo, o fiel consagrado e o fiel clérigo. Mas todos são fiéis. Dom Fernando que brigava com isso, né? O povo de Deus não é vocês, é todos. Quer dizer, nós somos povo de Deus, vocês são povo de Deus, todo mundo é povo de Deus, todo mundo é fiel povo de Deus. Agora vocês são leigos, tá? Leigos vem da palavra laos, do grego, que é aparentada com leiton, que vai dar leite, escrito, mas que se pronuncia lite, que é o sufixo aí, a primeira parte da palavra liturgia. Então, lite ali e leigo vai ser a mesma coisa. Que quer dizer o quê? Povo. Povo. Tá? Esse povo, ele vive sendo sal da terra e luz do mundo. Agora, a gente podia ficar aqui refletindo, falando, e uma análise simbólica desses dois elementos precisa ser feita.
Jesus poderia, repito, ter pego outras imagens, mas ele pegou essas duas. O que é o sal? Né? Além de subir a pressão, né, da hipertensão na nossa vida, o sal tem um simbolismo forte na Sagrada Escritura. E agora, se vocês não souberem procurar na Bíblia, vocês vão escrevendo, porque agora vai ser uma profusão de passagem bíblica. Tá bom? Levítico 2:13. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. O que é o sal? O sal, como até hoje se usa, é para preservar. Tá? Então, o salgar a carne até hoje é isto, né? Agora, por que o sal da aliança? Porque deveria ser usado esse sal na oferta perante Deus para demonstrar o quê? Não é uma aliança de 2 minutos. O sal era para preservar, não aquela aliança, mas é um símbolo de que aquilo permaneceria. Então, ser sal da terra e luz do mundo, além desse sabor, deve ser algo que permaneça. A nossa atividade no mundo, o nosso testemunho do reino, deve ser algo que marque e que permaneça na vida das pessoas. Tá? Livro dos Números, capítulo 18, versículo 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e aos teus filhos e às tuas filhas. Contigo por direito perpétuo, de sal perante, de aliança perpétua, de sal perante o Senhor. É esta para ti e para a descendência contigo. Uma outra confirmação, segundo o livro de Crônicas 2, capítulo 3, versículo 5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, e ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Então, olha o que o segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 5 diz. Que a aliança entre Deus e Davi é uma aliança de sal. É uma aliança que permaneça. Nenhum de nós, quando vive como cristão e quer transformar a vida das pessoas, nós queremos que seja algo que desapareça. Nós queremos que permaneça. Então, ser sal da terra e dar sentido para a vida das pessoas, é que esse sentido permaneça. Tá? Ezequiel 43, 24. Oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Tá? Então, a mesma coisa. Agora, tratando isso de forma bem prática, né? E às vezes as pessoas ficam preocupadas com isso. Ah, mas eu tenho colegas no trabalho que falam isso, gostam da minha cara. Eu tenho que ficar falando o tempo todo? Eu tenho que ficar corrigindo o tempo todo? Não.
Ou a gente entende que o nosso testemunho vale, agora ficar o tempo todo pegando banquinho, subindo em cima para fazer pregação no meio de trabalho, não é assim. Tá? Ah, mas eu estou... A famosa palavra. Mas eu não vou estar sendo omisso. Presta atenção para resolver o teu problema de consciência. Omissão é quando tem espaço para você agir, ou falar, ou testemunhar, e você não o faz. Tá? Ficar o tempo inteiro sendo aquele católico chato, que fica falando o tempo inteiro. Jesus perante Pilatos calou a boca, vou falar o quê perante esse homem? Não adianta falar, é uma criatura que tem uma cabeça de ferro. Eu vou falar o quê? Então ele calou a boca. Ainda Pilatos, mas você cala-te, não vai falar nada? Vai falar o quê? Vai falar o quê? E perante o sumo sacerdote, calou a boca, a hora que perdeu a paciência ele falou, falei no templo diante de todos. Né? Então, esse dá sentido é, primeiro lugar, o teu testemunho. Uma coisa prática que às vezes a gente pega católico com peso de consciência. Está todo mundo falando aquela piada suja, ou é pornografia para tudo quanto é lado, e a pessoa, eu tenho que falar. Está todo mundo rindo. Fica com cara de paisagem. Não é? Agora não precisa, sabe, evocar, vamos fazer agora um... Não. Fica com cara de paisagem. Tá? O seu testemunho vai ser o quê? Eu não compactuo com isso. Pronto. Você já deu seu testemunho. Agora, se a pessoa perguntar, aí é o espaço que se abre. E você vai ver a conveniência de falar o que você tiver que falar. E aí você está sendo sal da terra. Você está dando sentido para aquela realidade. Tá? Jesus vai falar que esse sal é para dar sabor. Né? Que a coisa pior é o insípido, né? Então ninguém gosta de comer algo insípido. Algo sem gosto nenhum. Né? Jó, capítulo 6, versículo 6. Jó, capítulo 6, versículo 6. Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara de ovo? Né? Agora imaginou comer uma clara de ovo crua. Certo? Deve ser uma delícia, né? Mas enfim, ele exclama isso. O insípido incomoda o ser humano. O insípido pode estar até, como vai ser o famoso morno, que é o tépido, lá de Apocalipse 3, da ânsia de vômito. Né? Isaías 30, 24. Agora o sentido na vida. Que o sal, o sentido do símbolo, dá sentido. Os bois, Isaías 30, 24. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, limpada com pá e forquilha. Quer dizer, até o animal quer isso, né? Marcos 9,50. Marcos 9,50. Bom é o sal. Então, primeira palavra que a Sagrada Escritura diz aqui no caso do Evangelho, o sal é bom. Tá? Tanto que ele está na nossa alimentação até hoje. Né? Mas, se o sal vier a tornar-se insípido, como ele restaurar o sabor, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Agora ligando com
O primeiro dia e o segundo dia. Como você quer dar sentido para a vida dos outros, se você não tem sentido para você? Tem gente que adora educar os outros, tem receita para todo mundo. Para ele não tem. Que porcaria de sal é essa? Não é? Como você pode dar sal para os outros se você não tem sal em si mesmo? E aí, o que é dar sal em si mesmo? É os 2 dias que nós estudamos tudo isso daí. Os 2 primeiros dias qual é o sentido da tua vida. Então, quanto mais você trabalha o teu autoconhecimento, quanto mais você busca isso, mais você cresce. Não vou abrir aqui para grandes análises cinematográficas, mas isso daqui eu gosto de fazer no curso de filosofia. O que é um filme bom? Um filme bom é exatamente aquele que tem sentido. E aquele que dá sentido à tua própria vida. O que é um filme ruim? É a mesmice. É a artificialidade. É a incoerência. É a ilógica pura. Né? Então, na medida que você enfia a mão no ser humano, quando você vai ver aquilo que é a profundeza do ser humano, você começa a ver qual é a maravilha que o ser humano é. Ou a terribilidade que ele é. E isso contribui para você entender a você mesmo. Quanto mais você se aprofunda no teu sentido de vida, no teu sal, mais você pode dar sal para os outros. Tá? Então, não ter a tentação, tá? De querer dar para os outros o que você ainda não tem. Lucas 14, 34. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como por restaurar-lhe o sabor. Aí é o paralelo disso. Colossenses 4, 6. Colossenses 4, 6. Olha isso daqui. A vossa palavra seja sempre agradável. E o que é a palavra agradável para São Paulo? Temperada com sal. Para saberdes como deveis responder a cada um. O que é a pessoa, ninguém aqui conhece esse tipo de pessoa, mas eu vou falar só para vocês saberem. O que é uma pessoa chata? Vocês não conhecem, mas eu conheço várias pessoas assim. Aqui não tem pessoas assim. O que é a pessoa chata? A pessoa chata é a inconveniente. A pessoa chata é aquela que é desagradável. A pessoa chata é o piadista de velório. É o parabéns de velório. Né? A pessoa chata é aquela que quer o tempo todo a evidência com os outros. O tempo todo, olha para mim. O tempo todo se impondo. São Paulo vai dizer que a palavra agradável é a palavra com sal, que tem sentido. Jesus vai dizer no Evangelho que nós vamos responder perante o juízo por cada palavra vazia que nós falarmos. O que é a palavra vazia? É a palavra inconveniente. É a palavra que não contribui para o crescimento. É a palavra, mas então não posso brincar? Não, olha São Felipe Neri, gente. Tá? Quer dizer, São Felipe Neri, ela o tempo todo, essa coisa de alegrar as outras pessoas. Não tem problema nenhum isso. O humor faz parte da vida. Certo? E por que a gente ri? Nós rimos sempre daquilo que é o mais humano.
Desde o tempo do pastelão, quando via pessoas caírem, a gente ria, é porque me mostra, olha, ele é frágil também e eu sou também. E de repente aquilo explode dentro da pessoa. Então, palavra vazia é palavra que não faz o outro crescer. É palavra que não contribui para humanizar os outros. É palavra que muitas vezes tem conteúdo idolátrico. E isso daí, não. Então, dá até para analisar nosso tipo de conversa. Ah, mas eu não posso falar mal dos outros. O que é falar mal dos outros? É o defamar. O que é a fofoca? É criar cisânia. É criar divisão. Mas escuta, o fulano eu estou vendo fazendo um mal desgraçado. Eu vou elogiar a pessoa? Ou eu vou fingir que está tudo certo? Como Jesus disse, vai falar para Herodes aquela raposa. Hipócrita para tudo quanto é lado. Por quê? Porque eu estou analisando a vida. Eu estou vendo o ato. Eu tenho que julgar ato, eu não tenho que julgar a pessoa. Mas o ato eu tenho que falar, está errado. Está errado. Tá? O sal também é esterilizar. Juízes 9:45. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia e assolou-a e semeou de sal. Ezequiel 16:4. Quando ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Tradução: fazia parte da cultura de Israel para limpar a criança, esfregar sal na criança. Então o sal, ele é esterilizar, ele é limpar. Então, ser sal do mundo é purificar esse mundo como ele está aí. Torná-lo um pouco melhor. Tá? E essa purificação, conforme 2 Reis 2:20, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. No antigo de Israel, se atribuía uma força purificadora ao sal. Por isso ele é autorizado também em sacrifício. Então, ser sal da terra é dar sentido, é dar sabor, é contribuir para aquela realidade ser purificada e fazer o bem permanecer. Tá? Luz. Ser luz do mundo. Então, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, o primeiro que é luz é Jesus. Esse é o símbolo, quando dá a vela também para a criança, para o padrinho ou pai lá acender a vela no dia do batismo. O nome de adulto batizado, antes de ser batizado, é o processo da iluminação. Tá? Então, iluminar é o quê? Qual que é o símbolo da luz? Quando nós estamos no escuro, nós vamos tropeçando nas coisas, nós podemos cair, nós trombamos. Quando entra a luz, imediatamente há um processo de discernimento. O que é o discernimento? Eu sei aonde eu posso ir, eu sei aonde eu não posso ir. Eu começo a ver aonde está tal coisa, aonde não está.
Esse é o simbolismo da luz. Se a gente é luz do mundo, e a nossa atitude é luz, é para quê? Para iluminar esse mundo. Todos os santos e santas fizeram isso. Tá? A gente fala muito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para nós hoje é muito claro quem é Santa Teresinha, não é? Mas no começo não foi assim. Tá? Essa menina morre com 24 anos, entrou com 15, 3 anos de tuberculose, uma morte horrorosa, e a superiora dela manda ela escrever, que aí vai dar a história de uma alma, isso daí. E ela morre. Dá para explicar como uma freira enclausurada de 24 anos, que morre e de repente começa a mexer com a Igreja Católica no começo do século passado. E isso começa a se irradiar, outro símbolo da luz, que não dá para segurar. Agora, isso é algo de Deus. O Papa Pio XI, ele falou assim, ou a gente canoniza essa freira, ou o povo vai canonizar antes de nós. Então, vamos fazer alguma coisa. Tá? Agora, por isso que fala, não dá para segurar a luz. E ela ilumina. Mas não é porque, quando eu morrer eu quero iluminar. Claro que ela fala da chuva de rosas, etc. Mas será que Santa Teresinha sabia a dimensão do que ela é hoje? Não, gente. Quem sabia? Deus sabia. Deus sabia. Tá? Isso é ser luz do mundo. E hoje, graças a Deus, o que não falta são testemunhos. A começar de Luiz e Zélia, o pai e a mãe dela. Que é um casal que foi canonizado junto. Ele ex-seminarista e ela ex-noviça. E iluminou. E continua iluminando. Tá? E a verdade que daí brota, não faz bem para nós? Sim ou não? A nossa tem que fazer a mesma coisa para as pessoas. Mas na nossa simplicidade, na nossa vida, no nosso, como vai dizer Santa Teresa, nós devemos procurar Deus entre as caçarolas, né? E aí a gente ser santo arrumando cozinha. E isso vai iluminar o mundo todo. Santa Teresa tinha êxtase com frigideira na mão derramando óleo. Então, esse ser luz do mundo comporta isso. A criação, a luz é uma das primeiras coisas criadas, tá? Salmo 18, 28. Luz e trevas. Porque faz resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Em primeiro lugar, se eu quero iluminar os outros, eu tenho que ser iluminado por Deus. O que é ser iluminado por Deus? A palavra vem iluminar o meu interior. E conforme eu vou conhecendo as minhas trevas, e todo mundo tem treva aqui dentro de si, eu posso iluminar os outros. É assim que funciona. Não queira iluminar os outros sem antes trabalhar a tua treva. Tá? O azeite. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, e uma delas em Êxodo 35 é o azeite. Né? Azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção
para o incenso aromático, tá? Do que a gente lembra disso do Evangelho? A parábola das 10 virgens. Reparemos, que é Mateus 25, que na parábola das 10 virgens, tem 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes, elas levam óleo consigo. As imprudentes não levam. As 10 dormem. O que é esse dormir? É a morte. Então, qual que é o símbolo aí? O símbolo do óleo é o próprio símbolo da graça e do Espírito. E o que é a luz? A luz é as boas obras que começam a iluminar a vida dos outros. As imprudentes confiaram mais nelas mesmas do que na graça de Deus. E aí elas ficaram para fora. As prudentes se abasteceram da graça de Deus. Aí as boas obras delas iluminaram o mundo. E elas puderam esperar o esposo. Ficou claro? Então, como que a gente ilumina o mundo? Com a nossa boa obra. Tá? Que a vossa boas obras brilhem diante dos homens. Tá? Agora, para que eu seja luz, eu tenho que ser iluminado por Deus. E aqui tem um monte de citação. Salmo 37:6, farás sobressair a tua justiça como luz, teu direito como o sol do meio-dia. Salmo 43:3, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Salmo 49:19, irá ter a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Salmo 89:15, bem-aventurado o povo que conhece e vive de júbilo, que anda na luz da vossa presença. E diante de todas, a mais famosa de luz nos Salmos é o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Caminho na Bíblia é vida reta, tá? É vida justa. Nós só podemos ter vida justa, viver na justiça, quando Deus nos ilumina. Tá? Ai da pessoa que acha que ela é santa por si mesma. Não consegue. O justo é luz. Salmo 112:4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Então, se luz é o símbolo do discernimento, nossa palavra e nossa atitude no trabalho, na educação dos filhos, na relação com as pessoas, tem que iluminar as situações para que a verdade transpareça. A verdade não vai transparecer como uma jihad, com uma arma na mão, não vai. Os santos, pela própria atitude, fizeram isso. Né? São Geraldo Magela, que sofreu, foi levado aos tribunais, acusado por uma prostituta. E todo mundo sabia que ele era inocente, mas ele não quis se defender. Até que no tribunal a coisa foi indo, ela não aguenta e ela grita. Né? A gente conhece pessoas, e é bom às vezes a gente ver casos assim, em que a pessoa morre
parece uma santa, né? A hora que abre o baú, vem tudo para fora. Então, a verdade sempre vai vencer. E a verdade é luz. Né? E às vezes a gente pensa que é a nossa própria força. O que a gente tem que se preocupar? Em estar na graça de Deus para iluminar os outros. Agora, mas eu tenho que fazer o outro se converter. Mãe fala muito isso de filho, né? Quer converter na força e na raça. Adianta? Não. Primeiro, quem converte é Deus. Esse é o primeiro ponto. Então não é, eu vou escolher, eu vou iluminar aquela pessoa, mas aquela lá não. Eu vou iluminar aquilo, mas ali não tem como, gente. É Deus quem vai nos usar para iluminar a vida dos outros. Mas a lâmpada está na mão de Deus, não é você que vai escolher quem você vai iluminar. Não, aquele eu quero iluminar, mas ninguém pode fazer isso, gente. Deixa Deus tomar a frente. E Ele vai conduzir aonde você vai iluminar. Tá? Na palavra lá de João Batista, que ele cresça e eu diminua. As traduções são assim, eu não sei porque são assim, mas o segundo verbo está na passiva, na voz passiva. O certo, no literal, seria que ele cresça e eu seja diminuído. Porque nós não temos controle sobre esse processo. A nós basta, como cristãos leigos, ter a intenção de levar o reino de Deus no mundo e iluminar a vida das pessoas, dar sentido para a vida delas. Aqueles espaços que Deus nos abrir, nós vamos fazer o bem. E nós vamos, pelo nosso fruto, contribuir para o crescimento das pessoas. Essa é a espiritualidade do leigo. Deu para entender, gente? Tá? Então, a gente pegar esse sal e essa luz, se aprofundar nisso, e a minha missão aqui é tanto você ficar consciente que tem que iluminar a vida dos outros, mas um outro lado, não coloca tanto peso em cima de você. Tá? Trabalhe a si mesmo, como nós vimos nos outros 2 dias. Pode ter certeza, Deus vai agir. Eu quero ser usado por Deus. Na medida que você se trabalha, Deus vai te usar. Tá? Quem assiste os filmes do Papa São João Paulo II vê isso, gente. O homem nasceu lá em 1920. Ele nasceu 3 anos depois do comunismo ter sido implantado na Rússia. Certo? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nem tinha nascido ainda. Nasceu em 23. Tá? Nasceu 3 anos depois de Fátima. Certo? Esse homem perde a mãe aos 9 anos e começa a sentir a vocação. Ele vai sofrer na mão de nazista. Não que ele foi preso, nada disso, mas viu um monte de gente morrer. A Polônia desaparece no meio do regime nazista, que é a pátria dele. O filme Carol, para mim, é o melhor da vida dele. Né? O que acontece com a Polônia? Cai na mão
dos soviéticos. Nossa Senhora falou assim: por fim meu coração triunfará. Esse homem, ele estuda, a sua tese é em filosofia, Max Scheler. Ele luta contra, vai ser padre, luta contra o comunismo, lutando com arma? Não, tem escuta dentro do confessionário. A gente não sabe, ele não fala nada de política. Os agentes ficavam loucos da vida por causa disso. Mas ele enfrenta. A procissão com o ícone vazio é perfeita. Ah, é proibido sair com o ícone? Saiu com a moldura. Aí o povo sabe o que tinha dentro da moldura. E pronto. Foi indo, foi indo. E esse homem é eleito papa. Olha a providência de Deus, como preparou o instrumento escolhido dele. E quem venceu o comunismo foi ele. E venceu por quê? Minou de dentro para fora. Ele não pegou em arma, tá? Ele simplesmente agiu como cristão. Como cristão. E fez o que fez. Nós, na nossa limitação, vamos fazer a mesma coisa. É no nosso lugar, aonde Deus escolheu para nós estarmos. Tá bem? Quero chamar a Shirlene aqui. Cadê a Shirlene? Não estou vendo você. Ah, tá. Boa noite, sua bênção. Então, me incumbiram de fazer um resumo da aula. Foi isso, né, Padre Afonso? Mais ou menos? Então, resumo da aula para os que não aprenderam tudo, né? E correm o risco de ficar de recuperação, né? Ou com a licença da palavra, o que o senhor mais nos ensinou isso, né? A licença da palavra, para que não fiquemos de recuperação e não corramos o risco de ir para o inferno, né? Então, o resumo dos 3 dias. A maior causa do suicídio está no rompimento dos laços. Mais vale um dia de conhecimento do que uma vida inteira de oração. Essa foi forte. Temos o dever de construir a nossa própria identidade. E se temos o dever, temos licença para isso. A síndrome do ninho vazio é quando os filhos nascem, crescem e vão embora. A síndrome do coração vazio do cristão, o senhor não falou, mas nos ensinou. Quando o Senhor vem, mexe, remexe, ensina, nos deixa aqui e vai embora. Cada ser humano tem um caminho de boas obras a percorrer. E, sem dúvida, a sua boa obra aqui em Rio Verde era essa. Nos deixar assim, inquietos, não é? E mais fortes para seguirmos o nosso caminho. Precisamos parar para pensar quem somos. Descobrimos muitas coisas. A humilhação de Jesus foi a coroação quando duvidaram da essência dele. Quem somos nós, então, para nos sentirmos humilhados? Desapega e aprenda a me seguir. E é justamente o apego que nos faz e que nos deixa parados no caminho.
o profeta mais parecido com Jesus é Jeremias. Sejamos, então, parecidos pelo menos com Jeremias. Se não der, parecidos com o Senhor, né? Que já vamos ficar pelo menos mais inteligentes. Já está bom, né? Já estaremos num caminho bom. Ainda no resumo, ficaram grandes conselhos que nós vamos guardar também. O primeiro deles e o mais útil para mim, e sem julgar, acredito que para cada um de nós, né? Não sejamos chatos. Inconvenientes também não sejamos. E cuidado com as piadas no velório. Sejamos, então, a seu exemplo, cristão, que ao falar, exala sabedoria inspirada pelo Espírito Santo, unida, é claro, a muito estudo e muita vontade, afetar os irmãos com conhecimento tão nobre e tamanha gentileza. Que mereçamos de Deus muito discernimento, para como o Senhor, nos tornarmos capazes de somar tão positivamente nas vidas de quem, como nós, senta, quer ouvir, aprende e cresce. E que, se não for pedir demais, que consigamos sentar e falar de Deus, por Deus e para Deus, com essa grandeza tão linda que vimos por aqui. Trabalhemos nossas trevas. Foi o que mais conversou conosco. Qual a possibilidade de o senhor ficar aqui mais alguns meses? Talvez a gente consiga. Poderíamos nomeá-lo professor de vida que chegou e nos encontrou sedentos. Começou a falar e aumentou nossa fome. Agora vai e nos deixa acesos e com muito medo de apagarmos. Gratidão, Padre. Suas palavras inquietaram nosso ser. E o pior é que descobrimos que entrar no céu é muito mais difícil do que pensávamos. Mas nos alertou. A hora é agora, e o ingrediente principal é conhecimento. Começamos, e no YouTube tem mais, ele também nos ensinou. Mas tudo bem. Sua vinda nos deu uma chance. Nos abramos, confiemos, busquemos. Afinal, a pessoa que se fecha em si mesma é a pessoa mais infeliz do mundo. Sejamos alegres, porque Deus nos oportunizou esses dias por imenso amor por nós. E é claro que esse amor veio do Senhor, veio daquilo que Deus, em algum momento, resolveu, através da mente dos nossos padres, pensar em nós, pensar por nós e trazer com tamanha grandeza suas palavras. Padre Micael, o que dizer para alguém que tão bem domina as palavras e que é tão conhecedor da palavra? Não dá para falar tanto, porque nossas palavras podem ser abafadas por tamanha sabedoria que exala do seu olhar, da sua conduta e, principalmente, daquilo que tão bem sai do conhecimento e da sabedoria que se somam dentro do Senhor.
Estamos hoje muito menos leigos, pois já sabemos muito mais do que antes. Subimos de nível na sabedoria e já não ignoramos tantos saberes. E hoje também nos deixa muito mais leigos, pois estamos muito mais prontos e conhecendo muito bem nosso papel de leigo na igreja, sabendo quem somos, nossa identidade, e descobrimos que temos um DNA santo. Também descobrimos que esse DNA de católico é o culpado por tantas reuniões. Mas a partir de agora, coloquemos sal nas nossas reuniões para o sabor ficar melhor. Mas continuemos com ela, porque temos muito o que aprender ainda. Que consigamos dar sentido à vida uns dos outros. Temperemos nossa reunião com sal, com amor, com paciência. Sejamos claros, como o Senhor nos ensinou, para não sermos omissos, mas sabendo que não ser omisso requer espaço, para que não sejamos chatos. E o melhor, temos licença para fazermos cara de paisagem. Fugir do inimigo, fazer a lista do inimigo, desde que rezemos por ele. E isso pode. Relacionar, rezar muito, não fingir, mas assumir nossos próprios sentimentos. 3 noites libertadoras, que nos colocaram no nosso lugar. Não sejamos uma porcaria de sal. Também fica. A responsabilidade é imensa. E nem tenhamos sabor de clara de ovo. Muitos cuidados e muitos conselhos. Faremos cartazes para deixar na nossa igreja, porém, na nossa comunidade, nada disso acontece. Está tudo muito bem. Coerência, profundidade, gentileza, com a certeza de que só damos aquilo que temos. Resumo de tudo, gratidão, por tamanha alegria, por tamanha sabedoria, por tamanho discernimento, que nós tenhamos um pouquinho disso. É claro que quem, com tanta nobreza, vem e nos ensina tanto, merece muito mais do que um obrigado, merece muito mais do que aplausos, merece muito mais do que palavras que possam falar da sua importância para o mundo. Que o mundo tenha mais pessoas assim, que se movem, que falam a verdade, que sacode, que nos tira das condições de fingirmos que somos santos. Obrigada por cada palavra de acolhimento, de dureza, de firmeza, de Pai. Faltam pais na sociedade. Falta quem faça conosco o que o Senhor fez nesses 3 dias, nos tirando da nossa zona de conforto e nos colocando na zona de esforço. Porque o que nós mais aprendemos durante esses 3 dias é que a zona de conforto é um lugar perigoso que nos leva para longe de Deus. Muito obrigada por nos colocar tão perto de Deus, tão perto da palavra e tão perto de onde nós precisamos chegar. Em nome de toda a comunidade, em nome de cada pessoa que sai daqui transformada, nós queremos te dizer, o mundo precisa te ouvir muito mais. O mundo precisa de quem fale e que seja um sal diferente, da mesma cor, mas que tempera principalmente com muito amor. Nossa gratidão ao Senhor, nossa gratidão à nossa colega, onde ela está? A Deus Eli, gratidão pela sua disponibilidade, e tenho certeza que, além de tudo que você aprendeu aqui conosco, aqui
com essa pessoa que vem nos ensinar tanto, tenho certeza que no seu fazer você tem sido um sal maravilhoso. Recebo o carinho de toda a comunidade. Cadê? O Silene, você vai trazer aí? Está aqui? Ah, está com o Padre Wesley, né? Deus Eli, Padre Wesley vai entregar em nome de todos um presente para você, né? Foi com muito carinho que o Padre Micael aplausos, né? Pediram para você abrir. Foi o Padre Afonso. Padre Micael, a gente tem sempre que obedecer o padre. Todo mundo queria perguntar isso e não teve coragem. Uma obediência é um aprendizado. A gente tem que saber obedecer. Ah, então vai com calma, Padre Afonso. Nós estamos aprendendo. Imagem de Santo Antônio. E, em nome de todos os ouvintes que estão transformados pela sua palavra, esse carinho, em nome de todos. Gente, posso dar um abraço no lugar de vocês? Quer o resumo? Não, vai ter prova de recuperação. Prova de recuperação com o Padre Afonso. Nosso carinho, viu, Padre? Se ele quiser, eu mando a prova pelo e-mail para ele aplicar. Tá? Faz 19 anos que eu aplico o exame do Universo, que é o exame geral da teologia. Para cada um, a gente faz isso. A gente pode fazer de dupla? Eu vou fazer com os padres. Não, é individual. É individual? É individual. Gente, vamos mais 3 noites por ano. Daqui uns 10 anos estaremos prontos. Só para vocês terem uma ideia, hein? Dos 3 aqui, ó, toda a nossa filosofia e toda a nossa teologia foi nas mãos dele, viu? Pra vocês terem uma ideia. Então, o relacione, né? Relacione isso com aquilo, foi com o Padre Micael, né? Estou falando em nome dos 3 aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia. Então, Eu faço muito aluno sofrer. olha lá. Tá? E não me arrependo nem um pouco Olha lá, disso. tá vendo? Tá? Eu quero mesmo é que sofra. Eu quero mais É é como que ele sofra, fala, né? Então, tá? vocês viram que a gente passou, né? Vocês tiveram uma provinha ali, né? Vocês me acham bravo, não acham? Olha lá. Vocês estão vendo, né? Não sou tão bravo assim, viu, gente? Meu professor foi bom, né? Vocês estão vendo. Olha a minha raiz, a minha origem aqui, né, Padre Tiago? É que o Padre Tiago, ele ficou mais calmo, né? Eu peguei mais ali, né? É. Bom, eu agradeço também. A melhor recompensa de quem ensina é a abertura de quem escuta, né? O próprio Jesus fala isso, né? A abertura é fundamental. Falar com parede é um milagre de Rimini de Santo Antônio, né? O povo não escutava, foi lá falar com peixe, né? Então, isso daí é algo que a maior recompensa é essa, tá? Meu canal do YouTube, já que quer ficar inquietado, tá cheio de coisa, tá? Para vocês, que aqueles que quiserem se aprofundar. Uma graça de Deus, que foi um trabalho de 4 anos, no ENF, que é o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática. Está programado, espero que o livro esteja pronto até lá. Introdução à Teologia Católica para leigos. Para vocês. Tá? Então, eu fiz um livro de introdução à teologia para leigo estudar. E a apresentação do livro é Dom Fernando. Que para mim foi outro presente isso, né? Então, continuar.
Dom Fernando Figueiredo, que foi quem abriu espaço para os salvistas nascerem. Foi mais de 25 anos bispo diocesano da Diocese de Santo Amaro, que é a nossa diocese de origem, né? Então, só desejo que vocês continuem se aprofundando. Conhecimento vai até o fim da vida. Somos salvos pela graça, isso sempre. Mas o conhecimento é que faz a gente se abrir cada vez mais para a graça de Deus. Tá bem? Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concedei, ó Deus, ao povo cristão conhecer a fé que professa e amar a liturgia que celebra, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.